Passou, mas todo o mês de outubro é dedicado às crianças. Por isso, vamos falar sobre um assunto que merece a atenção de pais e responsáveis. O ceratocone pediátrico, uma condição inflamatória que em crianças costuma ser mais grave. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio um médico no Dia do Médico, Lucas. O médico oftalmologista, Dr. Alan Luiz, que já está ao lado do Lucas. Pois é, já está aqui comigo o doutor Alan. Doutor, primeiro, não posso começar essa entrevista de uma forma diferente do que te parabenizando pelo Dia do Médico. Parabéns por essa data. Obrigado por estar aqui no Dia do Médico, exercendo a sua função principal, que é, naturalmente, de contribuir para que vidas sejam salvas, neste caso, que a visão, né, seja salva. Bom dia, seja bem-vindo e parabéns. Bom dia, Lucas. Muito obrigado. Vamos falar, então, sobre o ceratocone, um nome diferente, né? A gente tem o hábito de falar em algumas oportunidades sobre essa doença aqui na TV Atalaia e na imprensa de um modo geral, mas a população ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu começo te perguntando, que doença é essa e como é que ela se caracteriza, né? O que é que muda na visão da pessoa que acaba contraindo ela? Então, Lucas, ceratocone é uma doença que afeta normalmente crianças, da faixa etária dos 10 aos 20 anos, é quando nós damos o diagnóstico normalmente. Né? Nessa doença, a córnea, que é a estrutura anterior do olho, ela se deforma, normalmente pelo ato de coçar os olhos. Existe também um lado genético, então se você já tem uma genética para aquilo e ainda coça os olhos, aí desenvolve mais ainda. Tá? Só para lembrar que o ceratocone vem da palavra grega cerato, que quer dizer córnea, e cone porque a córnea fica no formato de cone. Então, ceratocone, a córnea em formato de cone. E no sentido assim mesmo dos sintomas, né? O que é que a pessoa começa a perceber? A visão ela vai encurtando, enfim, o que é que percebe no dia a dia, né? O que é que a pessoa vai percebendo? A pessoa vai perceber que a visão vai se tornar cada vez mais embaçada. Ela não perde campo de visão, aumenta o embaçamento. É como se aumentasse cada vez mais a miopia e o astigmatismo. É aquela pessoa assim que, eu tenho 1 grau de miopia, mas daqui a 6 meses ela já tem 1,5. Em menos de 1 ano já tem que trocar de óculos novamente, porque o grau vai aumentando. Então, quanto mais deforma a córnea, maior o grau do óculos. Até chegar ao ponto que você, mesmo com os óculos, você não enxerga bem. E aí é que vai perceber e chegar ao diagnóstico. Perfeito. É possível que haja o diagnóstico de forma precoce só, por exemplo, com a ida ao oftalmologista? Não? Isso, perfeito. É muito importante que tenha essa noção de procurar o médico, porque o médico é que vai suspeitar. Não é só passar um óculos, não é só lá e trocar óculos. Não é? O médico tem que pedir exames específicos a partir do momento que ele percebe que está havendo um aumento da miopia e do astigmatismo. Então, existem exames de imagem na córnea, que vão nos dar o diagnóstico antes mesmo da pessoa ter uma perda considerável de visão. E aí o senhor toca num assunto extremamente interessante, porque se para que o médico se toque, né, como o senhor colocou, e perceba que pode ser ceratocone, é necessário notar esse aumento progressivo e repentino e rápido do grau, por exemplo, isso só pode ser percebido com a ida frequente ao médico. Verdade, verdade. Então você precisa ter essas consultas periódicas e aí a questão da criança, né? Dos pais perceberem em casa que a criança está coçando os olhos, que a criança tem o olho vermelho e que o grau está aumentando. Tá? Então ter essa constância no consultório e que o médico perceba, não é aquele profissional que vou trocar de óculos. Não, ele tem que ir no médico e o médico vai pedir os exames complementares. E através desses exames complementares, ele vai chegar ao diagnóstico. E quanto mais cedo o diagnóstico, você deixa de ter problemas no futuro. Porque é possível instituir um tratamento precoce para que a pessoa nunca mais tenha problema. O problema é quando não chega o diagnóstico cedo. Então, quando você já chega ao consultório com uma doença muito avançada, já é caso para transplante de córnea. Perfeito, trazer a Aline Aragão para a discussão, porque a Aline é uma mãe extremamente preocupada. Eu tenho certeza que a Aline, quando o Arthur coloca o dedo no olho para coçar alguma coisa, a Aline já diz, tira o dedo daí, menina. Não, falou em criança, doutor, eu já fico aqui querendo, eu posso participar, porque eu tenho 2 crianças, eu quero participar, eu quero perguntar. Eu tenho uma criança de 10, uma criança de 4, e eu pergunto como toda mãe. Né? Hoje em dia a gente tem as crianças nesse mundo tecnológico, nesse mundo virtual, com muito uso de telas, seja do celular, do tablet ou até mesmo da televisão. O senhor falou do hábito de coçar, do olho vermelho. O uso excessivo desses equipamentos pode levar a essa coceira, a essa vermelhidão e futuramente, quem sabe, desenvolver ou não tem ligação nenhuma? Veja só, Aline, primeiro bom dia. Bom dia, doutor. Veja só, Aline, a questão das telas, não há nenhum estudo científico que aponte a tela como a principal causa do problema. Porém,
nós sabemos que a alergia ocular, ela é o principal fator de risco. Então você tem que notar que o olhinho da criança está ficando vermelho, quando acorda, quando vai dormir, para poder perceber isso. O que é que a tela contribui? Quando você está na frente da tela, você pisca pouco os olhos, fica muito tempo com o olho aberto sem piscar. Isso ocasiona o olho ficar seco, ficar vermelho, e a criança começa a coçar os olhos. Então não é a tela especificamente, mas o uso prolongado, de uma forma que você não pisca, você não para, que você não tem aquela interrupção. Fica horas contínuas na frente de uma tela. Vai coçar o olho e aí pode ocasionar a doença. Então, Perfeito. é preciso também ter essa atenção, né? Esse uso prolongado é que não deve acontecer. Isso, é preciso ter uma pausa para poder piscar o olho, para poder olhar para um ambiente distante, para você evitar o coçar dos olhos. Muito bem. Agora o senhor falou sobre essa questão da importância de se diagnosticar precocemente para que o tratamento ele possa ser realizado. E eu te pergunto como é que funciona o tratamento. Então, existe a possibilidade, por exemplo, do quadro ser revertido, sem a necessidade do transplante? Isso, tanto o quadro pode ser revertido através de um procedimento cirúrgico mais simples do que um transplante, onde você vai remover essa deformidade que é causada pelo ato de coçar, como quando a doença é diagnosticada muito cedo, que é o mais correto, seria diagnosticar bem no começo, você pode instituir um tratamento que fortalece o tecido da córnea e impede que ela se deforme. Então, você chegando ao diagnóstico, quando a criança está enxergando bem ainda, você trata ela e ela nunca mais vai ter problema. Só para a gente ter uma ideia, doutor, e até para a gente estabelecer um percentual, para a gente saber em que campo nós estamos. O senhor tem, numa margem de 10 pacientes que chegam ao seu consultório, quantos chegam no estágio em que ainda é possível tratar ou, no máximo, fazer a cirurgia, não de transplante? Veja só, Lucas, hoje grande parte dos meus pacientes que recebo no consultório são pacientes com ceratocone, tá? E eu recebo pacientes de outros médicos também. Então, o que acontece é que uma parcela considerável, praticamente quase que 50% dos pacientes que chegam ao consultório, eles já chegam em um momento avançado, onde fica difícil de reverter, tá? Mas outra parcela chega ainda na suspeita. Então é possível tratá-los para eles não terem problema. Mas ainda é consideravelmente alto o percentual de pacientes que chegam ao consultório com a doença já muito avançada, como se o paciente nunca tivesse passado pelo médico. Então foi uma vez ao médico, mas diz, olha, não dá nem para passar óculos, porque está imenso grau aqui. Eu já vou mandar para o médico que vai... O especialista. Exatamente. O senhor é especializado, né, nessa área especificamente. De ceratocone e transplante. Agora, doutor, só para mais uma intervenção, Lucas, esse número é alto, 50%, como o senhor disse aqui, de pessoas que já chegam ao consultório numa situação já grave do ceratocone. Essa pessoa vinha sentindo os sintomas, a coceira, o olho vermelho, aí ela não procurou a ajuda antes, mas ela já vinha sentindo esses sintomas, possivelmente. Aí entram dois pontos aí, Aline. Veja, é aquela pessoa que ela nota que está piorando, mas é negligente em relação a isso, né? Então, só procura o médico quando, olha, eu não estou enxergando mais nada, né? E tem aquela outra parcela que vai ao médico ou vai assim a um profissional que, eu vou trocar de óculos, aí troca de óculos. Aí daqui a 6 meses, estou precisando trocar um novo óculos, e troca de óculos. E ali nunca se atenta a fazer um exame complementar, ou procurar um especialista. Por que esse grau está aumentando tanto? Aí chega o ponto que ele não se consegue passar mais óculos. Aí é que vai para o especialista. Mas se nós conseguirmos chegar o paciente o mais cedo possível, é possível tratar para ele não ter problema. Existe a possibilidade do ceratocone ser silencioso, não apresentar nenhum sintoma, ou essa possibilidade está descartada? O ceratocone, o paciente pode não ter nenhum sintoma, mas nós conseguimos o diagnóstico através dos exames complementares. Exames de topografia, de tomografia da córnea. Então, quando realizado precocemente, você consegue chegar ao diagnóstico. Então, como tem um fator hereditário, genético, então se o seu familiar tem ceratocone, você consegue fazer um exame nos seus filhos o quanto antes, você pode chegar ao diagnóstico mais cedo, tratar precocemente e nunca ter problema. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, quero muito agradecer, foi extremamente elucidativa a sua presença, nesse dia que é muito especial, o Dia do Médico, acho que a gente não poderia fazer o programa sem a presença de um médico aqui. Que bom que foi o senhor trazendo, como seu próprio nome diz, luz aos nossos telespectadores e esclarecimento, claro, sobre essa doença que precisa ser cuidada e precisa de mais atenção. Obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez também. Muito obrigado, parabéns pelo programa e pela oportunidade de poder divulgar essa questão que é tão importante aí para as crianças. Perfeito.